सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गौधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वपामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yat saktaya vadatam vadinam vai vivad sangvad bhuvo bhavanti Kuruvanti chaisham muhuratma moham Tasmai namananta gunaya bhumne Yachaktaya vadatam vadinam vai Vivado sangvad bhuvo bhavanti Kurvanti jaisham muhuratma moham Tasmai namananta gunaya bhumne Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagatguru disse que Janavatakurani, Nityananda Shakti, a potência de Nityananda, ela quis agir como guru, ela cumpriu o papel da maior guru. Janavatakurani, Vishnu Priyadevi, todas elas assumiram esse papel de guru. Na verdade, Shakti, Shaktimatur Abhed, Shaktimatur Abhed, de acordo com o Vedanta Sutra, está escrito Shakti Matur Abhed. I mean the Shaktiman. Ou seja, o dono da potência Shaktiman e Shakti, a potência, não são diferentes um do outro. Vishnu Priyadevi e Gauranga Mahaprabhu não são diferentes um do outro. Janavatakurani e Nityananda Prabhu não são diferentes de um do outro, sem sombras de dúvidas. Prabhupada escreveu no Vaishnava Que, Prabhupada escreveu no Vaishnava que você não tem o direito de desfrutar deste mundo material. Você não tem o direito de desfrutar deste mundo material. Nós temos que olhar para este mundo material, nós precisamos olhar para este mundo material de tal maneira para que nós vejamos que tudo são itens, ou seja, são objetos para servir o Guru. Kanaka Kamini Pratishta Bhagini Chariyachi Jare Seita Vaishnava. Kanak Kamini, Kanak mean affluences, I mean... Kanaka significa opulências, ou seja, dinheiro, riqueza. Kamini significa Pratishta. Kamini significa objetos de desfrute, Yoshit, ou seja, desfrute de Pratishta, desfrute de riqueza, desfrute de objetos de desfrute. Todos esses são Yoshit. De acordo com o Gaudiya Siddhanta, nós sabemos, as pessoas pensam que apenas desfrutar de mulheres é o significado de Yoshit Sangha, mas, na verdade, de acordo com o Gaudiya Siddhanta, a gente entende que Kamini Yoshit, Kanti Yoshit, Pratisha Yoshit, todos esses são Yoshit, ou seja, são objetos de desfrute, o reconhecimento, a riqueza, todos os objetos de desfrute. E o maior desses Yoshit, objetos de desfrute, é Pratishta, que pode te chutar, te expulsar. Na vida de alguns acharyas, a gente pode ver que eles não têm atração por mulher, ou por opulências, riquezas, nada disso. E eles atuam como acharyas. Ainda assim, se você buscar, você encontrará que eles têm atração por pratishta, por reconhecimento. Eles têm atração por pratishta, e isso é muito perigoso. É o último chute. É o último chute de Mayadevi. Esse é o último chute dela. Então, nós pensamos que apenas Kamini Yoshit, ou seja, a gente acha que Yoshit Sangha é associação com mulheres. Porque no Chaitanya Charitamrita está escrito algo muito vital, muito fundamental. Que aqueles que são Yoshit Sangha,
Asatsanga Tyaga e Vaishnavachar. O ponto mais vital, mais fundamental da conduta de um Vaishnava, o principal, é evitar Yoshitsanga, associação com objetos de desfrute. Isso é a conduta de um Vaishnava. Esse é o principal, o primeiro ponto. Se você não estiver estabelecido em Vaishnavachar, na conduta de um Vaishnava, então nós não somos Vaishnavas. Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Charya Chejari Seito Vaishnava. Está escrito. E outro ponto, Prabhupada disse que aqueles que estão agindo como acharyas, como gurus, aqueles que estão agindo como acharya, como gurus, para eles, Prabhupada falou, né, não tente se sentar na cadeira de guru para desfrutar de Labha, Puja Pratishta, riqueza, adoração, fama. Não tente se sentar na cadeira de guru para coletar toda Labha, Puja Pratishta, essas coisas. Pois, senão, você vai destruir a sua vida espiritual. Se você realmente receber a misericórdia de Gurudeva, se você receber a verdadeira Kripa Shakti de Gurudeva, então não há problema. Você pode arranjar o bem absoluto para outras divas, mas se você estiver apenas interessado em obter Labha, Puja Pratishta, riqueza, adoração e prestígio, e essa é a razão pela qual você está sentado na cadeira de um guru, então você vai destruir toda a sua própria vida devocional e, ao mesmo tempo, você vai destruir as outras pessoas, aqueles seguidores, os seus seguidores. Você vai destruí-los e você mesmo vai se destruir. Esse é o benefício que você vai obter, nada além disso. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse que aqueles covardes, aqueles que querem interromper o parampará, o fluxo da sucessão discipular, aqueles covardes que apenas querem Labha, Puja Pratishta, se eles destruírem o fluxo da Sampradaya, se eles pararem o fluxo da Sampradaya, então qual bem a gente pode esperar na nossa vida? Se a gente destruir tudo isso, na verdade, eles são covardes. Eles estão agindo apenas atrás de Labha, Puja Pratishta, nada além disso. Hoje é o dia do aparecimento, Avirbhava Titha de Rama Shakti, ou Balaram Shakti, Nityananda Balarama Shakti, Janavatakurani. Hoje eu me enganei, porque por conta de muita pressão, de toda maneira, Janavatakurani, hoje é o Avirbhava Titha de Janavatakurani, e hoje também é o Avirbhava Titha de Ram Shakti, a potência do Senhor Ram, Shri Ram, o filho de Rasharata, que é Sita Devi. Então vocês sabem, na verdade, Janavatakurani, ela é a Shakti eterna de Nityananda. A Shakti eterna de Nityananda Prabhu. Janavatakurani é a Shakti eterna de Nityananda Prabhu e a nossa Vishnu Priya Devi é a Shakti eterna de Gauranga Mahaprabhu. Todas elas vêm para ajudar na pregação. Todas elas vêm aqui, todos eles também vêm aqui para pregar Gaura Bhakti entre os devotos. Então, diferentes tipos de avataras vêm neste mundo, mas, de acordo com o tempo e circunstância, ou seja, de acordo com a lila, a Shakti vem junto, ou seja, Lakshmi Varaha, Lakshmi Nishinha, Lakshmi Kurva, ou seja, Kurma Lakshmi, Varaha Lakshmi, Nishinha Lakshmi. Em diferentes formas, a Shakti, ela vem aqui para interagir com Bhagavan, de acordo com a lila. Janavatakurani, na verdade, ela nasceu de Surya Das Pandita. Surya Das
Pandit. Suryadas Suryadas Sarkar. Tem esses dois irmãos, Suryadas e Gauridas Pandit. São dois irmãos. Então, Janava Thakurani e Vasudha Thakurani, ambas nasceram de Suryadas Sarkar, em Kalna. Você pode encontrar o Shripata, ou seja, a casa delas em Kalna. Então, ambos eram irmãos, ou irmãs, né, no caso. Janava Thakurani é a mais jovem, a filha mais jovem, e Vasudha, a irmã mais velha. Vasudha e Janava, na verdade, ambas são Baladeva Shakti. Você sabe, Revati e Varuni. Revati Devi é Janava Thakurani e Varuni é Vasudha Thakurani. Também, de acordo com o Gaura Ganodesha Dipika, ali está escrito, Gaura Ganodesha Dipika, está escrito que Janava Thakurani, ela é a irmã mais jovem de Radharani. Janava Thakurani é a irmã mais jovem de Radharani, cujo nome é Ananga Manjari. Mas aqueles que seguem o Gaudiya Bhajana perfeitamente, no Rasa Tattva, eles entendem que Janava Thakurani vem na forma de Ananga Manjari também, mas as pessoas comuns não têm ideia disso. Então, Nityananda Shakti é eterna. Nityananda Prabhu, Janava Thakurani e Vasudha, ambas são eternas Shaktis de Nityananda Prabhu. E Suryadas Sarkar, ele viu em um sonho, apareceu uma grande figura no sonho dele, dourada, era Nityananda Prabhu. E alguém deu uma indicação para ele, falou, olha, você deve entregar as suas duas filhas para Nityananda Prabhu. E por fim, Nityananda Prabhu, ali também tem o local do casamento de Nityananda Prabhu. Você pode ver o local do casamento de Nityananda Prabhu ali em Kalna. Primeiro de tudo, algumas pessoas, na verdade, elas pensam que se Nityananda pode se casar com duas mulheres, Adwaita Goswami também tinha duas esposas, que são duas Shaktis deles, duas potências internas deles. Então eles falam, o que há de errado em casar com duas pessoas? Se Nityananda se casou com as duas filhas de Suryadas, e Adwaita Goswami também se casou duas vezes, Gauranga Mahaprabhu se casou duas vezes, mas eles não entendem que elas são Shaktis eternas, Swarupa Shakti, são a energia interna de Gauranga Mahaprabhu, Swarupa Shakti, ou a Swarupa Shakti de Nityananda, ou a Swarupa Shakti de Adwaita. Adwaita Goswami é Vishnu Tattva. Nityananda Prabhu, ele é o próprio expansão, a primeira expansão, e Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Então, a primeira expansão de Gauranga Mahaprabhu é Nityananda. Gauranga Mahaprabhu é o Swayam Rupa Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E Nityananda Prabhu é a primeira expansão dele, primeira expansão de Gauranga Mahaprabhu. E Adwaita Goswami Mahavishnu, que atua na criação de todo esse mundo. Então, eles, na verdade, são Vishnu Tattva. Na verdade, eles são Vishnu Tattva. E as pessoas pensam que eles são como homens e mulheres comuns. Eles têm esse tipo de concepção, mas não é assim. É assim como Lakshmi Narayana. É assim como Lakshmi Narayana no Vaikuntha Jagata, no mundo transcendental. Assim como Lakshmi Narayana no mundo transcendental, eles são um casal divino. Mas ali você não encontra nenhum tipo de desfrute. Lakshmi Narayana
em Vaikuntha Jagat, o mesmo relacionamento você vai ver entre Vishnupriya e Gauranga Mahaprabhu. O mesmo tipo de relacionamento você vai ver entre Janava Thakurani e Nityananda Prabhu. Ali não havia nenhuma questão de desfrute, mas as pessoas pensam de maneira errada. E o verso com o qual eu comecei também diz: Jat saktaya vadatam vadinam vai vivadu sangbad vivo bhavanti kurvanti chaisham muhuratma moho tasmai namanantu gunaya bhumne. By the magic spell of this Maya, pelo feitiço de Maya, aqueles supostos pânditas, supostos sadhus brigam uns com os outros. Alguém quer estabelecer um tattva, enquanto outro pândita quer estabelecer outro tattva. Dessa maneira, eles brigam uns com os outros. Na verdade, por meio de um humor de conflito, a gente não pode encontrar nenhuma solução. Você não vai encontrar um Siddhanta conclusivo. A interpretação lógica não pode nos conduzir até a verdade absoluta. Apenas vai aumentar mais e mais brigas. Não há nenhum outro benefício disso. Dessa maneira, pelo feitiço de Mayadevi, aqueles supostos sadhus ou pânditas, eles brigam uns com os outros para estabelecer o seu próprio tattva, a sua própria concepção, mas não há conclusão, não há solução dessa maneira. Vishnupriya Devi, na verdade, primeiro de tudo a gente pode dizer que Vishnupriya Devi atuou como acharya. 2 ou 3 anos atrás, houve uma pergunta, porque nós quisemos protestar, dizendo que as Matadis não podem atuar como acharya. Mas eles dizem, olha, se Janava Thakurani atuou como acharya, Gangamata Thakurani agiu como acharya, a gente já respondeu essas perguntas. Então, Janava Thakurani, se você for compará-la com outras mulheres comuns, isso é um grande erro. Janava Thakurani não é uma mulher comum, ela é Nityananda Shakti, a potência de Nityananda. E Gangamata Thakurani também, elas podem agir como acharyas, porque você não vai encontrar nenhuma nada barato nelas que você encontraria em outras mulheres. Então, é por isso que apenas para elas isso é possível. As outras mulheres comuns não podem agir como acharyas, não é possível. Nityananda Prabhu se casou com Janava e Vasudha e depois disso toda a vida Nityananda Prabhu pregou por toda parte. E depois que Nityananda Prabhu partiu deste mundo material, Janava Thakurani agiu como uma grande acharya, poderosa. Ela fez muitos discípulos, e Gangamata Thakurani também. Janava Thakurani, ela até mesmo foi para Keturi, o Mahotsava Keturi, o grande festival de Keturi. Lá, quando Nityananda, o último discípulo de Nityananda, que é Vrindavandas Thakur Mahashaya, ele escreveu que ele foi com Janava Thakurani para Keturi, que hoje em dia é Bangladesh. Hoje em dia é Bangladesh, e ali o Keturi Mahotsava, o grande festival de Keturi, Janava Thakurani foi a presidente de todo aquele festival. Ela era acharya ali. Então, todos os acharyas de diferentes locais, como Vrindavana, Puri, Navadvip, todos eles foram lá. Todos eles foram lá. E Janava Thakurani estabeleceu Radha Rasika Mohana, 3 ou 4 deidades diferentes. Sob a orientação de Janava Thakurani, essas deidades foram estabelecidas e Santosha Datta e outro rei dali, naquela época, ele era o rei de Bangladesh. Dessa maneira, sob a orientação de Janava Thakurani, as deidades foram estabelecidas
Também a Abhisheka, que é o banho cerimonial, foi feito. E Janava Thakurani cozinhou para as deidades também. E depois disso, por toda a vida, depois que Nityananda Prabhu tinha partido desse mundo material, tinha desaparecido, Janava Thakurani a vida inteira agiu como uma grande acharya, muito efetiva. Ela foi para Vrindavana. Naquela época, Rupa e Sanatana não estavam lá. Janava Thakurani, quando ela foi lá, Jiva Goswami Pada e outros acharyas, eles prestaram grandes respeitos a Janava Thakurani. Janava Thakurani, naquela época, ela foi lá e de lá ela conseguiu uma deidade, ou duas deidades, de Krishna e Balarama. De Vrindavana, Janava Thakurani trouxe duas deidades, de Krishna e Balarama. E você pode encontrar o local dela em Bhagnapar, sabe? Bhagnapar é a próxima estação depois de Kalna. Bhagnapara é a próxima estação depois de Kalna. Ali você pode encontrar o Shripat, a casa de Janava Thakurani. O nosso Bhaktivinoda Thakur aparentemente recebeu Diksha naquele local, Bhagnapar Shripat. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur quis abençoar aquele guru, como o caso de Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu recebeu Diksha de Ishvara Puripad. Gauranga Mahaprabhu recebeu Sannyasi de Keshava Bharati, mas na verdade, se você se aprofundar nesses tópicos, você verá que aquele mantra foi falado por Gauranga Mahaprabhu, até mesmo o nome foi dado por Gauranga. Dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu, sob o pretexto de receber Diksha de Ishvara Puripada, na verdade ele quis conceder misericórdia para Ishvara Puripada. E no pretexto de receber Sannyas de Keshava Bharati, ele quis conceder o mantra para Keshava Bharati. Então, quem que recebeu o Sannyas de quem? Gauranga Mahaprabhu falou, olha, eu recebi esse mantra num sonho, você pode confirmar se está certo? E ele falou, sim, está certo. Então, quem é que deu o mantra para quem? Então, o nosso Bhaktivinoda Thakur aparentemente recebeu mantra Diksha na linhagem de Janava Thakurani. Mas, na verdade, Bhaktivinoda Thakur também escreveu várias coisas em artigos, você pode ver que houve muitos problemas ali. Então, dessa maneira, a gente não pode seguir o Guru Parampara. Dessa maneira, cegamente, a gente não pode seguir o Guru Parampara. Se a conexão estiver perdida, dessa maneira, se a linhagem estiver corrompida ou perdida, então a gente não pode dizer que o Parampara está certo. Isso seria um enviesamento. Então, Janava Thakurani está tudo bem. E Virabhadra também atuou como um guru, mas depois de Virabhadra vieram muitos Sahajiyas naquela linhagem. Então, Virabhadra Prabhu não é responsável por isso. Janava Thakurani também não é responsável por isso. E ela trouxe essas duas deidades de Krishna e Balarama que você pode encontrar lá no Shripat dela. Então, o Parampara de Janava Thakurani, depois disso ele foi quebrado, ele foi corrompido. Então, depois que Nityananda Prabhu desapareceu, a Janava Thakurani, que é Nityananda Shakti, a potência de Nityananda, atuou como uma acharya. E você pode encontrar o local de Bhajana de Janava Thakurani na margem do Radha Kunda. Na margem do Radha Kunda, se você for dentro, sabe o local o Samadhi de Raghunatha Das Goswami, em Vrindavana, o Samadhi de Raghunatha Das Goswami, se você entrar ali, então você pode encontrar que Janava Thakurani tem um local de Bhajana dela ali. Ela costumava sentar ali na margem do Radha Kunda e costumava fazer Bhajana ali.
E naquela época, todos os acharyas de Vrindavana, eles queriam honrar Janavatakurani. E de lá, Janavatakurani trouxe Krishna e Balarama, essas deidades, e assim o Parampara continuou. Assim, aqueles sarradias, eles podem dizer que eles têm Shakti. Eles falam, olha, a gente tem Shakti, a gente tem o Parampara e tudo. Mas, na verdade, o Parampara ali se quebrou. Eles não têm um Parampara genuíno. Sita Thakurani, que é Shri Ram Shakti, Sita, a potência, a energia de Shri Ram. Na verdade, ela nasceu... É o mesmo tipo de história que aconteceu com Radharani. Alguns dizem que Vrishabhanu Maharaj, ele descobriu Radharani no Yamuna, no rio Yamuna, numa flor de lótus. Um pequeno bebê ele encontrou. E aqui, sobre Janak Maharaj, Janak Maharaj é o pai de Sita Thakurani. Janak Maharaj é o pai de Sita Thakurani. E ele é o maior Tattvavit, um grande sadhu. Até mesmo aqueles grandes sadhus munirishis, eles iam aprender Brahma Tattva, ou seja, o conhecimento espiritual, de Janaka Maharaj. Até mesmo Shukadeva Goswami, ele foi até lá. Foi enviado por Vyasadeva Goswami para testá-lo. Do contrário, alguém poderia dizer, que Shukadeva é o seu filho, então você está dando para ele o conhecimento superior. Então está escrito que Sita Thakurani nasceu lá na terra sagrada, que se chama Sitamori. O local é no sul do Nepal. Se você... naquela época, Nepal fazia parte da Índia. E depois disso, Nepal, Sikkim, eles foram separados da Índia. De toda maneira, se você vir do Nepal e descer, ali tem esse local que se chama Sitamori, e de lá você pode ir para o local do nascimento de Sita Devi, Sita Thakurani. Sita Thakurani, o local do nascimento dela é Janakpuri. Janakpuri e a nossa Varanasi, eram as 3 cidades, Janakpuri, Varanasi e Navadvip, eram os maiores locais onde ficavam todos os panditas, os grandes eruditos. Se alguém estudasse em Janakpuri, especialmente lógica, Tarka, lá era o principal local de estudos, o centro de estudo de lógica. E o nosso Sarvabhauma Bhattacharya, ele trouxe, porque lá, eles são muito espertos, eles nunca permitiam que as pessoas tirassem, os livros de lá. Então o nosso Sarvabhauma Bhattacharya, ele foi até lá, e aí ele memorizou todos os sutras e trouxe para cá. Originalmente, eles são os maiores em Tarka, em lógica, e depois Navadvip. E Varanasi, eles são Mayavadis. Então tem essas 3 moradas, Varanasi, Janakpuri e Navadvip. Navadvip, naquela época, as pessoas dizem, está escrito que Navadvip era a Oxford ancestral da Índia, mas nós dizemos que Oxford é a versão moderna de Navadvip, Mas a gente não pode dizer isso. Aqui em Oxford, na verdade, é uma educação mundana. Então está escrito sobre Sita Thakurani várias opiniões diferentes. Assim como Srimati Radharani, que foi encontrada flutuando num lótus no rio Jamuna. Alguns dizem que não. Na verdade, ela nasceu, ou seja, como uma Shakti, uma potência de Vrishabhanu Maharaj. Então alguém diz que o nosso Janaka Maharaj, ele foi para o campo com um instrumento, um arado, que é um arado.
E dali, Sita Thakurani se manifestou, ela apareceu no campo. Então tem várias opiniões sobre o aparecimento dela. Alguns dizem que quando Janaka Maharaj estava arando a terra, assim como no Mahabharata você pode encontrar que Kuru, sabe o Kuru, que dá o nome para Kurukshetra. Então está escrito que o Kuru, que é aquele rei ancestral nessa linhagem, da linhagem Kuru, ele foi para arar aquela terra Kurukshetra, está escrito. Então, Janaka Maharaj, de repente, um dia de manhã, ele encontrou Sita Thakurani no campo, ali na terra. E alguns dizem que não foi assim, que ela nasceu. De toda maneira, Sita Thakurani se manifestou dessa maneira e gradualmente Sita Thakurani cresceu. Ela é Rama Shakti, a Shakti eterna de Ramachandra. E Ramachandra Bhagavan, com Vishwamitra Muni, ele foi para Janakpuri. Muito tempo depois disso, Sita Thakurani já tinha crescido e estava havendo esse Swayambhav Sabha. Isso significa, né, você não podia forçar a sua filha a se casar com alguém. Naqueles dias, havia um sistema Swayambha que automaticamente elas podiam escolher o marido automaticamente. É por isso que se chama Swayambhav Sabha. Então, de Dasharati Maharaj, o nosso Vishwamitra Muni quis pegar Ramachandra e Lakshmana com ele para matar Tarakrikshi, que era um demônio muito perigoso. E depois de matar esse demônio no meio do caminho, eles chegaram em Janakpuri. E Janakpuri era uma grande cidade. Então, fora de Janakpuri, havia uma subfloresta onde Ramachandra, Lakshmana e Vishwamitra Muni, eles descansaram ali, onde haveria aquele Swayambhav Sabha. E naquele momento, Vishwamitra Muni, ele quis levar Rama, Vishwamitra Muni quis levar Rama e Lakshmana. Vishwamitra Muni quis levar Rama e Lakshmana consigo para o Swayambhav Sabha, né? Onde era essa assembleia do casamento, para a escolha do marido da Shakti eterna de Ramachandra. E havia um desafio ali de quem conseguiria casar, quem conseguiria quebrar um arco. Esse arco tinha sido um presente de Shankar Bhagavan, né? Então o nosso Janaka Maharaj arranjou uma assembleia na qual vários grandes reis vieram, reis famosos, poderosos vieram, e Sri Ramachandra naquela época, ele estava no exílio. Ramachandra, naquela época, estava no exílio. Não, o exílio foi depois. Primeiro ele se casou. O exílio foi depois. Então, primeiro de tudo, o nosso Vishwamitra Muni levou ele naquela assembleia e lá havia todos aqueles reis. Eles não conseguiam nem mesmo levantar aquele arco. O que dizer de quebrá-lo? O que falar de quebrar o arco? Eles não conseguiam nem levantá-lo. Então todos fracassaram assim, e depois disso, pelo gesto de Vishwamitra Muni, Shri Ramachandra se aproximou, e depois disso ele pegou o arco, e como se fosse um pedaço de cana-de-açúcar, ele quebrou o arco. Depois disso, Ramachandra, ou seja, Sita Thakurani, andou ao redor, observando, e veio até Ramachandra para colocar uma guirlanda em Ramachandra, e eles se casaram, e depois disso Rama, Lakshmana e Sita e Vishwamitra Muni todos voltaram para Ayodhya, para o reino de Ayodhya. E de Ayodhya, eles foram para Sitamori, ou seja, para Janakpuri,
Então, de lá, por fim, eles voltaram, né, depois disso, e vocês sabem a razão. E há vários Siddhantas Vicharas, na verdade. Dasharatji Maharaj, ele desenvolveu uma doença, ou seja, tinha uma bola nas costas dele. Carbuncolo. Carbuncolo, você sabe? É como uma bola nas costas dele com várias faces, algo muito perigoso, muito venenoso. Então, naquele momento, Dasharatji Maharaj estava muito doente e, por fim, Kaikeyi, o filho de Kaushalya, é Rama. E o filho de Kaikeyi é Bharata. Mas a maior parte do tempo, Ramachandra ficava com Kaikeyi. Então, de toda maneira, Kaikeyi, pelo tratamento de Kaikeyi, Dasharatji Maharaj foi curado. Ou seja, ele ficou bem. Então, Dasharatji Maharaj falou, olha, eu posso te dar 3 bênçãos. E Kaikeyi falou, bem, quando eu precisar, eu posso te pedir. Agora eu não preciso de nenhuma bênção. Mas quando? Se eu precisar, eu posso te pedir. Então, isso foi um arranjo de Yoga Maya, e alguns vão até culpar Kaikeyi, falar palavras ofensivas contra ela, porque foi pela fala de Kaikeyi que Ramachandra teve que ir para o exílio. Então, tem um Siddhanta secreto, assim como no Bhagavatam, tem vários Siddhantas Vicharas secretos. Então, existem 18 comentários diferentes sobre o Srimad Bhagavatam. Então, existem 18 comentários sobre o Srimad Bhagavatam. Similarmente, sobre o Ramayana, existem muitos comentários também. Sobre o Ramayana também tem muitos comentários. Então, o nosso Vishwanatha Chakravarti escreveu Deyam sada paribhavagna mavishto devham. This sloka, it is written. Que este verso, então alguém diz que esse verso se refere a Ramachandra. E o nosso Vishwanatha Chakravarti diz que esse verso está se referindo a Gauranga Mahaprabhu. O nosso Vishwanatha Chakravarti diz que esse verso também é aplicável para Gauranga. O nosso Vishwanatha Chakravarti diz que esse verso também é aplicável para Gauranga Mahaprabhu. Prabhupada, ele escreveu no 4º canto, eu acho. Ou não, talvez não seja o 4º canto, 3º canto, eu acho. Algo assim, eu acho que é. De toda maneira, ali a gente pode ver que existem muitos comentários sobre Rama Lila. Então, Ramachandra, se Sri Ramachandra não tivesse ido para a floresta, se Ramachandra não tivesse ido para o exílio, então como Rama Lila poderia acontecer? Então isso tudo é pré-arranjado. Se Sri Ramachandra não tivesse ido para a floresta, ou seja, para o exílio, então como a gente poderia receber Rama Lila? Então tudo isso é um arranjo de Yoga Maya. Dessa maneira, alguns vão culpar Kaikeyi. Alguns dizem que não, que há um segredo, um Siddhanta Vichara secreto ali, porque Ramachandra queria. Ramachandra ele quis pedir algo da mãe Kaikeyi. Kaikeyi falou, olha, eu posso te dar qualquer coisa que você quiser. E ele falou, olha, pense repetidamente.
pense repetidamente, porque eu vou te pedir algo que é impossível. Ela falou, não, eu posso te dar qualquer coisa que você quiser. Posso te dar até minha vida se você quiser. Ele falou, olha, tenha cuidado, porque todos vão te odiar. Todos vão te odiar por isso. E ela falou, ok. Então Ramachandra falou, pediu o que ele pediu para ela. Mas, em geral, se você ler o Ramayana diretamente, você não vai encontrar isso. Aqueles que comentaram, elucidaram estes pontos. Dessa maneira, é um arranjo de Yogamaya. Então, Ramachandra, ele foi obrigado a ir para o exílio para que todas as lilas pudessem acontecer. E é por isso que Sita Thakurani também, ela também foi para o exílio. Ela falou, não posso ficar aqui sem você. E Lakshmana também falou, olha, também vou te servir. Lakshmana falou, vou te servir, eu vou com você, eu não posso ficar sem você. Dessa maneira, Ram, Lakshmana e Sita, os três foram para o exílio e Dasharatha Maharaj colapsou. Dasharatha Maharaj não podia mais continuar vivo. Assim que ele ouviu que Ramachandra tinha partido, porque na dinastia Raghuvansa, na dinastia de Raghuvansa, não existe nenhum escândalo desse tipo de que alguém fez algum compromisso e a pessoa não cumpriu a sua palavra. Isso não aconteceu nunca. Então Ramachandra foi para a floresta e com Ramachandra foi Sita Thakurani. Dessa maneira, viveram ali na floresta, aquela vida dolorosa. Nós podemos ver praticamente igual uma vida dolorosa com a nossa Vishnu Priya Devi também, quando Gauranga Mahaprabhu tomou sannyasi e foi embora. E ali também, quando Sita Devi ela foi sequestrada por Ravana, é tudo um arranjo. Está escrito na Sampradaya deles que Sri Sampradaya, eles também adoram Lakshmi Narayan. E na Ramananda Sampradaya eles adoram Rama e Lakshman, Rama e seus irmãos e Sita Devi também. Então, eles têm diferentes tipos de opiniões, sabe? Então, Sita Devi, ela foi sequestrada na floresta. É uma longa história, na verdade, com Sita Devi. Ramachandra foi para Dandakaranya e de lá, um dia, na verdade, Sita Devi ela viu um veado dourado, um cervo dourado, andando ao redor. Então, Sita Thakurani, ela pediu para Ramachandra, olha, pegue esse cervo para mim, eu quero manter ele como um cervo de estimação. E Ramachandra falou, olha, na verdade aqui é uma floresta, tem muitos demônios, rakshas, e eles têm diferentes tipos de poderes. Eles podem assumir uma forma, outra forma, então não acredite no que você vê, não acredite. Na verdade aqui é uma floresta, aqui há vários tipos de demônios e bruxas, rakshas também, e eles podem assumir formas diferentes, então não acredite no que você está vendo. Mas Sita Devi falou, não, eu preciso, por favor, pegue ele. Então, Ramachandra foi obrigado a correr atrás daquele cervo. Ramachandra foi obrigado a ir atrás daquele cervo. E por fim, o que aconteceu? Quando Ramachandra foi, então, Lakshmana ficou esperando para proteger Sita Thakurani. Ambos não iam deixar Sita Thakurani sozinha. Dessa maneira, quando Lakshmanji estava lá, de repente, Sita Thakurani falou para Lakshmana, ó Lakshmana, veja, o seu irmão, ele está em problemas. Seu irmão tem problemas. E Lakshmana falou, olha, meu irmão nunca pode estar em problemas. Sim, ele está em problemas, ele está gritando, Lakshmana, está gritando.
Então Lakshmanaji Maharaj é Balarama. Ele falou, olha, acredite, o meu irmão nunca pode estar em problemas. E ela falou, ele está em problemas, está gritando, Lakshman, me proteja. E então, o que estava acontecendo na verdade, né? Marit, que é um associado de Ravana, é um demônio. Ele veio ali com um plano. E qual plano? Ele falou, olha, se eu ficar ali ao redor daquele Bhajana Kutir, né, da cabana onde eles estavam, então naturalmente Sita Devi vai ficar atraída por aquele cervo, e aí Rama vai perseguir o cervo, e aí, com a voz de Ramachandra, eles podem imitar. Aqueles que são rakshas, aquelas que são bruxas, aqueles fantasmas, bruxas, demônios, eles podem fazer qualquer coisa. Eles têm um certo tipo de poderes ilusórios, assim como Mohiravan, Meghnad, Dhruva Maharaj, também no Bhagavatam, no quarto canto. Dhruva Maharaj estava lutando com Guryak. Guryak significa perto de Alokapuri, Guryak. Naquela época, naquele momento, esse Guryak fez vários tipos de feitiços ilusórios. Para que Dhruva Maharaj ficasse nervoso. Por fim, Naradi falou, olha, por que você não se lembra de Bhagavan? Chame Bhagavan imediatamente. Porque aí toda essa ilusão vai ser dissipada. Então, dessa maneira, Marit, ele queria fazer nós de bobo. Marit chamou, imitando exatamente a voz de Ramachandra, mas não era o Ramachandra. Então, Sita Thakurani falou, Lakshmana, por favor, vá lá proteger seu irmão. E ele não quis ir. Então, Sita Thakurani foi obrigada a falar algo mais pesado. Ela falou, olha, por que você não vai proteger o seu irmão? Eu conheço o seu humor. E aí, Lakshmanaji, depois disso, começou a sentir muita dor. E ele falou, ok, tudo bem, eu vou de acordo com a sua ordem. Então, com a ponta de uma flecha, ele fez uma fronteira, né? E falou, olha, não atravesse essa linha, essa fronteira. Eu vou embora, eu vou lá. E aí ele foi, Lakshmana foi, e depois que Lakshmana foi para buscar o seu irmão, para ajudá-lo, nesse meio tempo, Ravana chegou com uma roupa de sannyasi. Eles podem fazer qualquer coisa, a qualquer momento. Eles podem fazer qualquer coisa, a qualquer momento. Eles têm esses poderes ilusórios. Então, ele falou, Bhikshandehi, me dê uma doação. E Sita Thakurani falou, bem, você pode, eu vou te dar uma doação. Mas Ravana, primeiro de tudo, Ravana ele tentou cruzar ou atravessar aquela linha que Lakshmana tinha feito, mas ele não conseguiu porque saiu fogo dali. Depois disso, porque primeiro de tudo, Ravana quis entrar na cabana, agarrar o braço da Sita e sair. Mas quando ele não conseguiu atravessar aquela fronteira, então ele fez um plano. Ele começou a falar, né? Bhikshandehi, me dê uma doação. E aí Sita Devi olhou, viu um sannyasi e ela quis dar uma doação. Ela pegou o pote de doação e quis dar algo, mas Ravana falou, olha, dessa maneira eu não posso receber porque é muito ofensivo, eu não posso obter assim, porque você está duvidando de mim. Por isso que você está dando a sua doação de dentro dessa fronteira. Então eu não posso aceitar assim. Então Sita Thakurani pensou o que fazer. Ela pensou, olha, se um sannyasi for embora sem receber doação, isso é inauspicioso, não é auspicioso, é muito ruim. Então, Sita Thakurani quis sair daquela fronteira para dar a doação, e nesse meio tempo Ravana pegou o braço dela e foi embora. Sita Thakurani foi embora naquela carruagem, voando no céu, e ele queria levá-la até Sri Lanka, onde hoje é Sri Lanka. Mas Jatayu, que é o amigo
de Dasharatha Maharaj, ele viu a carruagem, né? Dasharatha Maharaj naquele momento já tinha partido deste mundo, quando Ramachandra foi para o exílio, né? Então esse amigo de Dasharatha Maharaj, Jatayu, ele viu, né, o amigo de Dasharatha Maharaj, que é Jatayu, ele quis proteger Sita Thakurani, então ele foi voando e foi lutar com Ravana. E Ravana, por fim, quis cortar uma asa de Jatayu, e por fim o que aconteceu? Jatayu caiu no chão. Então, um grande problema. Então, estava ali com sangue escorrendo e ele ficou esperando. Ainda assim, Jatayu não morreu, porque ele pensou, olha, eu quero dar informação para Rama e Lakshmana, se de alguma maneira, né, eu quero entregar a mensagem para Rama e Lakshmana, de alguma maneira, depois eu posso abandonar o corpo. Então, por fim, o que aconteceu? Jatayu descobriu, Rama e Lakshmana estavam passando por ali. Dessa maneira, então Ramachandra, ele viu Jatayu ali, numa poça de sangue, e depois disso, o nosso Jatayu falou, olha, Sita Devi, ela foi sequestrada por Ravana. E Ramachandra ficou louco, imediatamente começou a gritar. E ele falou, olha, eu quis lutar com Ravana e por fim ele conseguiu cortar a minha asa, então eu vou abandonar o meu corpo. Mas eu ainda estou vivo porque eu queria te dar essa mensagem. Então tente resgatá-la. Dessa maneira, na verdade, Ramachandra recebeu a informação e depois disso, Sita Thakurani foi levada para Sattvatika. Ravana levou Sita Thakurani até Sri Lanka, a Sattvatika, que é um local chamado Sattvatika, que é um jardim maravilhoso, cheio de frutas e flores e tudo. Então Sita Thakurani ficou lá, foi levada até lá, e Ravana arranjou situação para que ela não pudesse fugir por toda ao redor, cheio de rakshashis, ou seja, de demônias. Elas estavam ali agindo como guardas, protegendo ou não deixando ela fugir. E alguns dizem que Ramachandra, né? Elas perguntam, por que Ramachandra não pôde protegê-la? Mas essas pessoas não entendem que isso é um tipo de lila. Se Ramachandra não fizer esse tipo de lila como se fosse um ser humano normal, Ramachandra está agindo como um ser humano. Ramachandra poderia proteger Sita Devi numa fração de segundo. Ainda assim, para arranjar a lila, no Padma Purana está escrito. Está escrito. Que para dar felicidade para os meus devotos, para dar alegria para todos os meus devotos, eu ajo fazendo, né, essas diferentes lilas, não há outra razão. Dessa maneira, Sita Devi foi sequestrada por Ravana e Ramachandra, agindo como um ser humano comum, começou a chorar, clamando o nome de Sita, 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 mas no Bhagavatam está escrito Shitakrita Vaishonani Kuto Isharaso. Shitakrita Vaishonani Kuto Isharaso. How we can expect? Como é que a gente pode esperar? Como a gente pode esperar que, né, Ramachandra, que é o Senhor Supremo, esteja chorando por sua Shakti? A gente não pode esperar. Ainda assim, ele estava chorando. Porque ali existe Vipralamba, esse sentimento de separação. Então é Vipralamba em Vida e Marga. Vipralamba em Raga, Marga é totalmente diferente. Em Vida e Marga, o caminho das regras, quando a esposa foi embora, então ali também existe Vipralamba, o sentimento de separação em Vida e Marga. Então Ramachandra estava chorando como um ser humano comum.
Isso é para nutrir a lila. Se essa situação lamentável não for criada, então como as pessoas podem desenvolver compaixão, né? Por que Gauranga tomou sannyas? Porque está escrito que se Gauranga ele tomou o sannyasi, porque aqueles que foram contrários a Gauranga, todos aqueles que quiseram agir contrários a Gauranga, Mahaprabhu quis protegê-los. É por isso que ele quis agir ou fazer esse tipo de lila, de receber sannyasi. Está escrito. Mahaprabhu falou, olha, se eu tomar sannyas, se eu me tornar um renunciante, automaticamente, aqueles que estão pensando que eu sou inimigo deles, automaticamente eles vão me prestar respeitos, eles vão desenvolver alguma simpatia por mim. Então, certamente, eles vão desenvolver alguma simpatia por mim dentro do coração e certamente vão prestar reverência, né? Por conta de eu estar vestido como um sannyasi. E aí eu posso abençoá-los, porque de alguma maneira, se eles prestarem reverências para Gauranga, de alguma maneira, eles podem ser beneficiados. Dessa maneira, Ramachandra, externamente, estava sentindo esse humor de Vipralamba em Vidimarga, e é por isso que a maioria das pessoas, eles gostam de Rama Lila. A maioria das pessoas. As pessoas não entendem Krishna Lila. A maioria das pessoas. Elas entendem um pouco a Rama Lila e eles amam ali porque eles desenvolvem uma simpatia, não é? Mas Krishna Lila, a maioria das pessoas não consegue entender. É por isso que Rama Lila tem esse lado lamentável. Ele clamando, ó, citei, buscando. Depois ele fez amizade com Sugriva, Kishkinda. Depois disso, Hanumanji Maharaj também veio para participar, se juntar. Hanumanji é um associado eterno. Dessa maneira, Ramachandra começou uma operação, uma missão para trazer Sita Devi de volta para o país. Sita Devi foi sequestrada e Sita Devi também ficava chorando dia e noite. Sita Devi chorava dia e noite, o dia e noite inteiros. Ficou magra, não comia nada. Hanumanji Maharaj, ele foi enviado para Lanka. Hanumanji Maharaj foi enviado para Lanka para receber uma informação sobre o paradeiro de Sita Devi. Então, Hanumanji Maharaj, ele ficou sabendo onde Sita Thakurani estava mantida. Depois disso, Hanumanji Maharaj, porque ele tem poderes iógicos, não é? Todos esses poderes iógicos. Então, Hanumanji Maharaj assumiu o tamanho de um mosquito. E aí, Hanumanji Maharaj voou em cima de todo o oceano e foi para Sri Lanka para buscar saber do paradeiro de Sita Thakurani. E por fim ele descobriu Sita Thakurani estava lá, em Sri Lanka, na Satbatika. Então Hanumanji Maharaj veio na forma de um mosquito e falou, ó mãe, eu fui enviado por Ramachandra, o seu Prabhu, então não duvide das minhas palavras. Muito em breve, o meu Prabhu vai vir. Muito em breve, o meu Prabhu vai vir para te proteger. Então, de alguma maneira, espere por alguns dias. Depois disso, ele deu a sua identidade. Hanumanji Maharaj mostrou um anel de Ramachandra. Ele mostrou para se identificar, para que ela não desacreditasse dele. Falou, olha, estou vindo por Ramachandra. Esse é o anel dele, um anel que ele usava no dedo dele. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj mostrou aquele anel de Ramachandra e Sita Thakurani acreditou, tudo bem, e abençoou ele. Depois que aconteceu, Hanumanji Maharaj quis receber outras informações secretas sobre Ravana e a estratégia de Ravana. Então, por fim, o que aconteceu? Ramachandra fez uma ponte de pedras. Até hoje em dia, se você olhar na internet,
talvez, né, vários metros debaixo do mar, tem uma ponte ali, desde Sri Lanka até a Índia, em Rameshwaram, no sul da Índia. Eles fizeram essa ponte usando o nome, escrevendo o nome de Ramachandra nas pedras, e aí eles jogavam as pedras flutuavam. Dessa maneira, até Lanka eles foram, Ramachandra e todos, Nolil, Sugriva, todos eles foram, e por fim, Hanumanji Maharaj também foi. Hanumanji Maharaj, de propósito, ele fez um tipo de lila, né? Ravana, ele ordenou, olha, peguem aquele macaco, agarrem, prendam aquele macaco e tragam até mim. E Hanumanji Maharaj, de propósito, ele fez esse truque, porque ele pensou, olha, de qualquer maneira eu não consigo entrar no palácio, mas se eu for capturado por eles, eles vão naturalmente me levar até Ravana. Então ele deixou eles capturarem ele, e depois disso, eu vou resumir, por fim, Ravana, ele quis dar uma punição para Hanumanji Maharaj. Primeiro de tudo, Ravana estava sentado numa cadeira mais elevada e Hanumanji estava em pé. Então Hanumanji pensou, olha, Ravana está ficando no local mais alto, enquanto ele é um servo de Maya. Então Hanumanji Maharaj começou a aumentar o seu rabo e enrolá-lo. Depois disso, ele fez como se fosse uma cadeira com o seu rabo bem alta. E aí, Ravana tinha que olhar para cima para ver ele. Ele falou, olha, eu sou o servo de Ramachandra, por que é que eu vou sentar mais baixo? Não, eu vou sentar mais alto. E Ravana tinha que olhar para cima para vê-lo. Dessa maneira, por fim, Ravana, né, começou uma grande batalha começou. Grande batalha. A duração dessa batalha, eu falei para vocês outro dia, que quando Ramachandra saiu de Bharata, da Índia, e Ramachandra foi para Sri Lanka, aquele dia é o Vijayadashami. E depois disso, quando a guerra acabou, quando Ramachandra voltou, se chama Dipavali. Sabe o Dipavali? Quando a gente coloca várias lamparinas, é esse dia, Dipavali. Então, Ramachandra foi, e depois ele voltou no Dipavali, nesse dia que hoje a gente comemora como Dipavali. Então, Dipavali é o dia que Ramachandra voltou depois da batalha, aquela grande batalha. Por fim, Sita Devi, ela também, com todos, com Ramachandra, Lakshman, foram com uma carruagem, Pushpakrot. Com essa carruagem, por fim, o que aconteceu? Eles voltaram. Primeiro de tudo, eles foram para Janakpur. Quando a carruagem voltou, primeiro de tudo eles foram para Janakpuri. Janakpuri é a morada ali do sogro, né, Janaka Maharaj, e fizeram um grande festival. Tinham centenas de milhares de macacos ali, e deram as boas-vindas, com uma prachada maravilhosa e tudo. E depois disso, Ramachandra, ele foi, ou seja, ele voltou para Ayodhya. Na verdade, Bharata Maharaj, quando Ramachandra foi para o exílio, naquele momento, Bharataji Maharaj, ele quis pedir algo. Ele falou, olha, eu quero ficar com a sua sandália de madeira. Quero ficar com a sua sandália de madeira, por favor, dê para mim, porque a sua sandália de madeira vai ser a sua representante aqui. Então, Bharataji Maharaj mantinha a sandália de madeira de Ramachandra no trono e Bharataji Maharaj sentava embaixo. Dessa maneira, por 14 anos, ele quis administrar tudo dessa maneira, e agora Ramachandra voltou para Ayodhya.
Mas naquele meio tempo, Yudhishthira, Dasharatha Maharaj já tinha partido do mundo pelo sentimento de separação. Então, Ramachandra, né, Bharataji, ele nunca quis sentar no trono do rei. De toda maneira, naquele momento, ele permitiu que seu irmão mais velho, Ramachandra, se sentasse no trono. E Ramachandra, por 16, está escrito no Bhagavatam, por 16 ou 60 anos, Ramachandra ficou administrando ali o governo, todo o reino. Depois disso, nesse meio tempo, Ramachandra foi buscar informação se havia qualquer reclamação, qualquer problema com a população do seu país, não é? Praja, ou seja, os seus súditos, a população do seu país. Então ele ia com uma roupa muito comum, ele colocava uma roupa muito comum e ele saiu indo para diferentes locais do país para buscar, para saber se havia alguma reclamação, algum problema com a população. E por fim, um dia, Ramachandra estava com essa roupa muito comum, andando pelo país, e um dia, perto de uma casa, Ramachandra ouviu um marido falando para a esposa. Ele falou, olha, eu não sou um covarde inútil como Ramachandra, para que mesmo depois que a esposa ter ficado lá com Ravana, ele aceite ela de volta. Então eu não vou te aceitar. O marido falou isso. E Ramachandra pensou, como que eles falam isso? Se a população do meu país pensam isso sobre mim, isso é muito perigoso. Então, Ramachandra quis arranjar um sacrifício de fogo. Ramachandra quis fazer um sacrifício de fogo. E ali, Sita Devi, ela foi enviada para um teste de fogo. Sita Devi, ela tinha que entrar no fogo. E se todo o corpo dela saísse intacto, sem se queimar, aí a castidade dela seria provada. Então, dessa maneira, eles acenderam um grande fogo e Sita Thakurani, com as mãos postas, ela entrou na área do fogo e o fogo não causou nenhum dano a ela, em Sita Thakurani. Dessa maneira, isso foi provado que ela não tinha qualquer contaminação. Não havia nenhuma contaminação. Como é que pode haver contaminação? Ela é Swarupa Shakti, potência interna. Mahaprabhu falou, quando Mahaprabhu foi para o sul da Índia, lá ele coletou alguns papéis, alguns livros. E está escrito no Kurma Purana, que quando Sita Thakurani, ela foi sequestrada por Ravana, naquele momento, Mahaprabhu mostrou o documento que na verdade, Ravana não pôde nem pegar. Ravana, ele não pôde nem mesmo pegar. Ravana não pôde sequestrar Sita Thakurani. Ramachandra pegou essa informação do Kurma Purana, no Kurma Purana, na margem do... Qual é o nome do rio? É um livro, eu esqueci. Por conta de ontem, algumas perturbações eu estou sentindo. Normalmente não estou habituado. Então, como é que se chama o rio? É um rio. Então, na margem daquele rio, tinha alguns brahmanas, uma sociedade de brahmanas, e eles estavam lendo o Kurma Purana, e dali, Mahaprabhu pediu para eles, olha, se vocês podem me dar esse papel, eu posso fazer uma cópia. Então, Mahaprabhu veio com a cópia para provar que, na verdade, Ravana, ele não pode nem mesmo tocar Sita. Ravana não pode nem mesmo tocar Sita. Por quê? Quando Ravana quis pegar Sita, naquele momento, Sita, que é a Swarupa Shakti, a energia interna de Ramachandra, ela desapareceu daquele local
E Agnideva, o deus do fogo, ele pegou Sita e levou até Kailash para colocá-lo lá com Mahadeva, Shankar e Parvati. Então, Agnideva, ele colocou uma Sita falsa, uma cópia da Sita, uma Sita falsa, Maya Sita. Se chama Maya Sita. Então, Agnidev quis colocar uma Maya Sita, uma Sita falsa, diante de Ravana, e aí ele sequestrou esta Sita falsa. Na verdade, Ravana nunca pode tocar a Swarupa Shakti de Bhagavan. Dessa maneira, está escrito que Ravana sequestrou a sombra de Sita. Ainda assim, tem essa grande lila que aconteceu. Então, por 60.000 anos, depois que Ramachandra voltou de Lanka, ou seja, depois de matar Ravana, por pelo menos 60.000 anos, ele estava controlando tudo. Mas, de toda maneira, o nome de Ramachandra como um rei ideal, ou seja, ele sempre estava pensando naquelas pessoas que moravam no reino dele. Ele pensava que todos eram filhos dele. Todos são os meus filhos. E cuidava de todos. Qualquer problema, qualquer sofrimento no coração de qualquer pessoa, Ramachandra tomava uma atitude para resolucionar rapidamente. E dessa maneira, Sita Devi teve que fazer esse teste de fogo, e ela fez esse teste de fogo. A gente chama em Bengali, em sânscrito, de Agni Pariksha. É um teste de fogo. Então ela foi bem sucedida em passar esse teste, provar a sua pureza. Depois disso, novamente, algum dia, alguém da população estava reclamando: olha, a gente não acredita em Sita, a gente não acredita na pureza de Sita, ela vai ter que entrar de novo nesse teste. E ela fez de novo um teste de fogo, e foi bem sucedida, e por fim, Ramachandra ele foi obrigado a enviar Sita para o exílio. Porque ele é um rei ideal. Ele foi um rei ideal. Ele foi obrigado a enviar Sita para a floresta. Lakshmanaji Maharaj recebeu essa ordem de Ramachandra. Ele falou: olha, vá e deixe Sita na floresta. Vá e deixe Sita na floresta. Dessa maneira, Sita foi enviada. E Ramachandra estava sentindo dor, esse sentimento de separação, mas ainda assim o que fazer? Como um rei, é o dever de um rei satisfazer todos os seus súditos, as pessoas que ficam no seu reino. Dessa maneira, Sita Devi foi enviada para a floresta, e lá, Sita Thakurani, ela teve 2 filhos, Lob e Kush, no ashram de Vishwamitra. 2 filhos, Lob e Kush, eram gêmeos. Alguns dizem algo, ou seja, tem diferentes opiniões também. Alguns dizem que só há um filho, que é Lob, e que Kush foi criado por Vishwamitra, porque não haveria aquele outro filho. Então, tem diferentes tipos de opiniões, na verdade. Eles são 2 irmãos gêmeos, porque, em geral, no Ramayana, o que está escrito é isso que eu estou falando. Nós não podemos acreditar no comentário de todos. Então, Lob e Kusha, eles nasceram na floresta, e ali, na floresta, eles aprenderam a ciência das armas, e os Vedas também, tudo isso eles aprenderam. E eles aprenderam tanto como lutar, como Kshatriyas. Eles eram tão poderosos, se tornaram tão poderosos, eram jovens garotos. Então, quando Ramachandra ele quis arranjar um Ashwamedha Yagya, Ashwamedha significa, havia um sistema que o cavalo desse sacrifício, o rei
ele ia soltar esse cavalo para andar por toda parte, e se alguém conseguisse capturar esse cavalo, então essa pessoa que capturasse poderia desafiar o rei. Do contrário, ele tinha que devolver o cavalo e ser punido. Mas ninguém conseguia capturar o cavalo. Estava escrito na testa desse cavalo, né, que era um cavalo do Ashwamedha Yagna de Ramachandra. Então o cavalo saiu correndo e ninguém conseguia capturar o cavalo. Mas aqueles dois, Lab e Kush, conseguiram capturar o cavalo. Lab e Kush conseguiram capturar, eles eram pequenos garotos, mas conseguiram capturar o cavalo e por fim houve uma grande batalha, uma luta. Ramachandra enviou os seus guerreiros e, por fim, foi provado que esses dois meninos, ou seja, Lab e Kush, eles são os dois filhos de Shri Ramachandra. De toda maneira, Ramachandra quis trazer de volta, mas quando foi arranjado o terceiro teste de fogo, então Sita Devi orou para a Mãe Terra, Kanaka, a Mãe Terra. Ela falou, olha, eu não posso suportar. Eu não posso suportar mais. Eu já passei por 2 testes de fogo. O terceiro eu não quero fazer. Então, por favor, abra um espaço. E aí, quando Sita Devi orou para a Mãe Terra, a terra rachou e Sita Devi entrou naquele buraco e desapareceu. Ramachandra, externamente, ele não pôde protegê-la. Então, ele estava fazendo para a satisfação das pessoas o que ele podia fazer. E no resto do tempo, Ramachandra foi obrigado a criar citas douradas e estabeleceu como se fossem deidades. E Ramachandra fez vários yagyas, vários sacrifícios. Mas naquela época, o que acontecia? Na verdade, Ramachandra, ele teve, ou seja, Sita Thakurani não estava lá, e ele fez essas deidades de ouro de Sita e fazia os yagyas assim, porque quando um devoto é grihasta, ele tem que fazer os yagyas com a esposa, ele não pode fazer sozinho. Dessa maneira, Sita Devi partiu para sempre, na nossa opinião, porque na verdade, Rama, Shakti, Sita e Rama nunca podem se separar. Sita e Rama nunca podem se separar. Mahaprabhu nos deu esse siddhanta de que Maharishi Haram, ou seja, o sequestro de Maharishi, o sequestro de Sita, o sequestro ou o desaparecimento de Sri Krishna Bhagavan, tudo isso é cheio de Maya, é um tipo de truque ilusório, totalmente ilusório para nos fazer de bobo, para que aqueles que têm uma falta de fé, eles não acreditem. Aqueles que já têm falta de fé, de qualquer maneira, eles não vão ter chance de acreditar. Eles já têm um coração cheio de dúvidas, eles não vão acreditar. Dessa maneira, Sita Devi partiu para sempre e Ramachandra ele ficou por 60 mil anos. Ele tinha várias citas de ouro. E está escrito no Garga Samhita que todas essas citas de ouro, por fim, nesta Treta Yuga, né? Ou por fim, na verdade, por fim, em Dwapara Yuga, todas elas nasceram como Gopikas. Todas as citas douradas, né? Existem muitas Gopikas. As Gopikas, elas não são de um tipo só. Existem Gopikas de casta mais baixa. Então, todas essas citas douradas, elas nasceram como Gopikas para servir Krishna. Dessa maneira, é uma longa história, na verdade, a história de Ramachandra e Sita Devi. Esse sentimento de separação existe ali, externamente, para que as pessoas podem sentir mais e mais dor e atração
Na verdade, Sita Devi e Ramachandra, nunca se desviam, nunca se separam um do outro. Sita Devi e Ramachandra, eles nunca se separam, porque ela é a potência, a Shakti eterna de Ramachandra. Ainda assim, externamente aconteceu essa lila para que a gente pudesse ter o Ramayana, todo o Ramayana surgiu assim. Então, hoje eu tenho que parar por aqui. Tem uma certa perturbação, porque ontem teve grandes problemas, eu não estou habituado com isso. Então, eu queria dizer muitas coisas, mas não consegui. De toda maneira, algum dia eu posso falar. Yatshaktaya vadatam vadinam vai vivado sangvado bhuvo bhavanti kurvanti chaisham muhuratmamoham tasmai namananta gunaya bhumne vanchakalpatarusi kipasindhu patitanam pavanam vaishnavyo namo Jai Janma Thakurani ki jai ho, Jai Sita Devi ki jai ho, Ram Sakti Sita Devi ki